Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu gostaria de conversar com todos vocês, mas antes disso gostaria que vocês curtissem, comentassem e compartilhassem. Não esquece, se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o seu dislike. Se gostou, manda para os seus amigos, e se não gostou, manda para os seus inimigos. O importante é interagir. Hoje eu gostaria de falar com vocês que são mães, pais e em geral, porque mãe e pai não é somente naquela parte onde você gerou seu filho, a parte que são ali dos 9 meses carregado no seu ventre. Ser mãe e ser pai também existe fora desse contexto, que é o ser mãe e ser pai em laços de amor, em laços de cuidados, em laços de prestatividades e em laços educacionais. Todos aqueles a qual se disponibiliza a ser mãe, a ser pai, não está não somente na parte sanguínea, mas também em extensões de amor. E com tudo isso eu gostaria de trazer uma reflexão para você. Os filhos hoje, eles são teus? Costumamos dizer que os filhos são nossos muitas vezes porque geramos eles ali durante 9 meses, ou trazemos esse contexto como filho propriedade para nosso ego. Devemos entender que os filhos são nossos a partir dos momentos dos 0 aos 9 anos de idade, aonde é a mãe, é o pai que tem o domínio das suas escolhas, dos seus gostos e dos seus interesses. Porém, essa criança ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, ela vai tendo aptidões, ela vai tendo interesses, e ali a criança ela passa a ter as suas próprias decisões e escolhas. Então, a partir dos 12, dos 13, 14, 15 anos, elas passam a ter, de certa forma, uma autonomia. Os pais deixam ali de ser aquela super proteção, aquele super cuidado, para estar fazendo o acompanhamento do seu filho. Não é mais o pai que pega, coloca as crianças no colo, carrega para um lado, carrega para o outro, dá comida, troca a fralda. Não. Ali o filho passa a ter também o seu discernimento do certo e do errado. Nossos filhos eles vão crescendo com a sua própria característica, com o seu próprio gosto, o seu próprio desenvolvimento. E não é culpa muitas vezes do pai se essa criança ela se desenvolve ou se ela se descaminha para outro lado. Como mãe, como pai aqui na terra, nesse plano terrestre, nós temos a missão de ensinar, educar e encaminhar. A escolha também são dos filhos, colocar em prática tudo aquilo que aprendeu desde o seu tempo pequeno, criança. Trazendo para dentro do contexto bíblico, a Bíblia fala que os pais ensinem o caminho para que seu filho deva seguir, para que mais tarde não seja vergonha dos seus pais. Nesse contexto é bom observarmos que nós ensinamos, educamos para que ele siga, porém vai ser também escolha dessa mesma criatura, esse mesmo filho, colocar em prática ou não. Todas as coisas são para expiação, para o conserto do certo e do errado. Nossos filhos precisarão viver as histórias que eles têm que viver. Terão que passar por momentos que eles têm que passar e têm que viver exatamente tudo o que tem que passar e viver. Ensinamos, aconselhamos, mas o final, quem vai dizer quando essa criança se transformar em um filho adulto, o caminho certo será ele. Então, nesse contexto, eu quero dizer para vocês que o filho é nosso companheiro, não nossa propriedade. Muitas mães hoje estão trazendo seus filhos como propriedade e não como seus companheiros de jornadas aqui na terra. E quando inverte esse papel de companheiro para propriedade, infelizmente traz o sufocamento emocional,
aonde a mãe escolhe todas as coisas, aonde o pai escolhe todas as coisas, aonde essa pessoinha não vive o que tem que viver, porque sempre estão vivendo por eles, sempre estão escolhendo por eles, sempre estão deixando a incapacidade de passar por frustrações, por tristeza, por medos, para que aprenda a enfrentar a vida, é sufocada pelo poder de posse que muitos pais têm. O medo de perder o filho, e isso trabalhando dentro do controle do filho, acaba perdendo esse filho 2 vezes mais. Como mãe, como pai, devemos entender que precisamos mostrar o caminho, porque os filhos não são nossos. Os filhos são filhos de Deus que vieram nessa terra para aprender a lidar, a crescer, a amadurecer e evoluir como os filhos de Deus. Então, nosso encargo de mãe, de pai nessa terra é apenas aconselhar, ensinar e mostrar o caminho, porque eles, como filhos de Deus também, têm que colocar em prática tudo aquilo que eles vieram para fazer, para ser e para evoluir. E quando nós invertemos esse papel de posse e fazendo tudo no lugar deles, infelizmente estamos limitando o aprendizado, a capacidade emocional e o desenvolvimento cultural e entre outros âmbitos. Então, mães, pais, os filhos são de Deus ou os filhos são nossos? Se eu oro e digo, Deus abençoe teu filho, o filho é dele, e ele quem vai trazer o melhor caminho para essa criatura, segundo também aquilo que essa criaturinha assim permitir manifestar. Então, aconselhar, ensinar o caminho, mostrar, mas nunca trazer como propriedade, porque cada um aqui nessa terra vive a história que tem que viver, aprende o que tem que aprender e evolui, se assim se permitir evoluir. Que essa mensagem traga um pouco de luz ao coração de muitas mães hoje que eu vejo que estão com tanto medo que seus filhos pereçam no caminho da perdição, que não deixa que eles aprendam em meio à tristeza a sua própria evolução. Muito obrigado, que Deus assim os abençoe, os guarde. Sou grata pela sua existência. Muito obrigada.